No limiar do amanhã, um desafio no espaço. Comemora-se o 40º aniversário da publicação do Parnaso do Além-Túmulo, de Chico Xavier, a maior coletânea de poemas mediúnicos do mundo. E, ao mesmo tempo, aparecem nas livrarias os primeiros volumes de Antologia do Mais Além, de Jorge Risini, um novo desafio mediúnico aos críticos e ensaístas que permaneceram mudos e mortos durante 40 anos ante a epopeia do Parnaso. Os poetas ressuscitam e os críticos emudecem. Antologia do Mais Além é um lançamento da LAC, Livraria Allan Kardec e Editora, capa de Misael e uma introdução crítica e analítica. 24 poetas da nossa língua, brasileiros e portugueses, aparecem nessa antologia da era cósmica para comprovar a imortalidade do homem. Anchieta, num poema de pureza rústica, eleva o seu canto à nova era. Antero de Quental nos fala do jogo do bem e do mal, em que sempre perdemos. Gonçalves Dias canta de novo os seus temas indígenas. Mário de Andrade e Manuel Bandeira relatam em versos como fizeram a travessia do Rio das Sombras. Antologia do Mais Além, de Jorge Risini, repete o desafio do Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier, 40 anos depois. Enfrentará o mesmo silêncio ou despertará nos críticos modernos a coragem de enfrentar o problema da poesia paranormal? Estamos numa fase nova do nosso desenvolvimento cultural e é possível que o assunto não provoque mais os temores do passado. Há poemas neste livro capazes de agitar o coração de um crítico de pedra. Estamos em face de uma nova eclosão da psicografia poética que exige a atenção dos espíritas. Atenção, amigos ouvintes, atenção! Os poetas estão ressuscitando. Se os poetas ressuscitam, nós também ressuscitaremos. O argumento do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios é precisamente esse. Temos corpo animal e corpo espiritual. Morremos no corpo animal e ressuscitamos no corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição, segundo o apóstolo. Os poetas voltam em espírito e nos oferecem de novo a beleza e o encanto dos seus poemas. A Antologia do Mais Além é uma prova maciça da sobrevivência espiritual do homem. No limiar do amanhã, um programa desafio. Produção do Grupo Espírita Emmanuel. Transmissão número 102. Segundo ano. Direção e participação do professor Herculano Pires. Este programa é transmitido todas as semanas, neste dia e neste horário, pela Rádio Mulher de São Paulo, 730 kHz, pela Rádio Morada do Sol de Araraquara, 640 kHz, e pela Rádio Difusora Platinense de Santo Antônio da Platina, Paraná, 780 kHz. Todos os domingos, este programa é reprisado na Rádio Mulher, das 6 às 7 horas da manhã, com sugestões especiais para o seu domingo espiritual. Quem é contra Bezerra de Menezes? Pergunta o senhor João Lucas Bertoni, residente no Largo do Arocho. Quem, na FEB, é contra Bezerra de Menezes? Li um tópico em Reformador em que se fala de bezerrismo, com evidente intenção de menosprezar Bezerra. Quem será o autor disso? Na FEB, quem é contra Bezerra de Menezes é justamente todo aquele que, participando da atividade do chamado Grupo Ismael, que dirige praticamente a FEB, luta contra a divulgação do espiritismo no sentido em que ele se apresenta puro através
das informações precisas e esclarecedoras da doutrina de Allan Kardec. Mas temos, evidentemente, à frente deste movimento, e é isto que o senhor leu na revista O Reformador da FEB, temos à frente o jornalista Luciano dos Anjos, que é hoje, como se fala no meio espírita, o novo profeta de Rusteng no Brasil. De maneira que o senhor Luciano dos Anjos se volta contra aquilo que ele chama não somente de bezerrismo, mas acrescentando ainda alguns epítetos a esse bezerrismo, de maneira a desagradar a todos aqueles que consideram Bezerra de Menezes uma figura verdadeiramente eminente do espiritismo no Brasil e um espírito que, pela sua bondade, pelo seu espírito caridoso, está sempre pronto e disposto a atender a todos aqueles que apelam aos seus poderes espirituais. Mas isto tudo, como nós sabemos, são interpretações errôneas, incompreensões de algumas pessoas. Bezerra de Menezes, independentemente de tudo isto, continuará sempre a ser considerado pelos espíritas brasileiros em toda parte e mesmo pelos espíritas estrangeiros, pois, como vemos através das revistas e das demais publicações argentinas, na própria Argentina, Bezerra de Menezes é também cultuado no meio espírita, não no sentido de um culto como se ele fosse um santo, mas sim da admiração e respeito que se tem por um espírito superior. É verdade que Bezerra de Menezes foi rustenguista? Se é, por que a FEB permite esses ataques a ele, o grande Bezerra? O senhor disse bem, o grande Bezerra de Menezes. O doutor Adolfo Bezerra de Menezes, médico, político eminente no tempo do Império e mesmo da República no Rio de Janeiro, quando se transformou num espírita convicto, ele realmente desempenhou uma atividade intensa em nosso país, a tal ponto que chegou a ser chamado o apóstolo do espiritismo no Brasil e também chamado o Kardec brasileiro. Bezerra de Menezes, entretanto, no início da sua introdução ao espiritismo, da sua iniciação espírita, ele aceitou o Rusteng. Por quê? Porque os grupos rustenguistas no Rio de Janeiro elevavam Rusteng à posição de um iluminado, de um espírito a serviço da missão de esclarecimento da própria convicção espírita iniciada pela compreensão da obra de Allan Kardec. Bezerra era, por assim dizer, um complemento de Kardec. E como complemento tinha por finalidade esclarecer muitos pontos que, segundo diziam os rustenguistas do Rio de Janeiro, Kardec não havia esclarecido. Bezerra, que vinha do catolicismo, havia sido católico praticante, não encontrara na concepção espírita de Kardec a respeito de Jesus as mesmas condições de divindade, de superioridade extraordinária, quase fantástica, mitológica que lhe era atribuído pela Igreja. Isso o chocou. E como em Bezerra todas estas coisas, e como em Rusteng todos esses aspectos negativos de Jesus se repetem e se apresentam de uma forma bastante mitológica, então Bezerra, na sua ingenuidade como iniciante no espiritismo, aceitou o rustenguismo. Entretanto, posteriormente, Bezerra foi compreendendo que estava errado. Isso se nota nas suas próprias crônicas, como Max, no jornal O País do Rio de Janeiro, onde ele, cada vez que se referia por necessidade a Rusteng, logo em seguida acrescentava: mas Kardec é inexcedível, é inigualável, e o método de Kardec é insuperável. Posteriormente, após a sua morte, Bezerra, que durante toda a vida procurou evitar conflitos, atritos no meio espírita, procurou mesmo submeter-se a tudo quanto fosse necessário para não provocar nenhum movimento de revolta no meio espírita, Bezerra, após a sua morte, através de todas as comunicações que tem dado, e particularmente de todas as mensagens que enviou através de Chico Xavier, durante estes 40 anos de exercício mediúnico do grande médium de Uberaba, Bezerra de Menezes nunca mais se referiu a Rusteng, mas, pelo contrário, insistiu incessantemente na necessidade do estudo das obras de Allan Kardec. Há mesmo uma famosa mensagem de Bezerra em que ele diz que precisamos estar sempre com Kardec, a todos os momentos, desde que levantamos, durante todo o dia, sempre fiéis a Kardec. E termina sua mensagem com as palavras Kardec, Kardec e mais Kardec. Isto, naturalmente, provocou as iras do chamado profeta de Rusteng atualmente no Brasil, que é o jornalista Luciano dos Anjos, que vem agora, através do órgão da própria FEB, da Federação Espírita Brasileira, de que Bezerra de Menezes foi presidente, atacar
a figura de Bezerra através desse conceito errôneo e negativo de bezerrismo que ele está divulgando pela revista. A FEB está certa ao condenar os cursos de espiritismo? Não, a FEB está errada, muito errada. Como se pode condenar os cursos de espiritismo? Se o espiritismo é uma doutrina, ela tem de ser ensinada. Como vai ser aprendida essa doutrina? Não é possível admitir-se que o espiritismo seja ensinado apenas através da leitura de livros por pessoas que muitas vezes não têm capacidade para compreender bem essas lições que estão ali escritas. Não obstante a clareza de Kardec, o assunto é bastante complexo e é necessário que haja cursos de espiritismo, como felizmente há em todo o Brasil. Só a FEB, no vasto panorama espírita brasileiro, só ela é contra os cursos de espiritismo. Viagem Marcada, de Mário de Andrade. Este poema de Mário de Andrade figura no livro Antologia do Mais Além, de Jorge Risini, que a livraria Allan Kardec Editora acaba de lançar. Livro este que representa, como acentuamos no início deste programa, um novo marco da psicografia poética em nosso país. Neste livro figuram 24 poetas brasileiros e portugueses, e das mais variadas escolas. Como vemos, Mário de Andrade, que foi praticamente, ou é chamado sempre o Papa do modernismo no Brasil, do movimento modernista, Mário de Andrade aparece aqui como um poeta moderno, interpretando o tema da morte, da sua própria morte, num poema dos mais expressivos, dos mais significativos de toda a nossa poética. Além de Mário de Andrade, outros poetas, como sabemos, manifestaram-se, inclusive Gonçalves Dias, Castro Alves, Antero de Quental e Guerra Junqueiro. Por sinal que Guerra Junqueiro, para completar aquilo que já falamos anteriormente numa resposta ao nosso ouvinte, Guerra Junqueiro aparece como um poema sobre os 4 evangelhos, ou seja, a obra de Rustem, que tem esse título, esclarecendo poeticamente, através da ênfase do seu verso tempestuoso, poderoso, esclarecedor, esclarecendo o problema do rustenguismo. Isto também é um aspecto que valoriza doutrinariamente o livro. Mas vamos ver os versos de Mário de Andrade. Esses versos magníficos, escritos com aquela simplicidade, aquela pureza, aquela espontaneidade que caracterizou o poeta do modernismo no Brasil e particularmente aqui em São Paulo. E veremos que a alma de Mário de Andrade, o seu espírito, o seu estilo, a sua poética, a sua temática, tudo isso transparecem de maneira evidente dos poemas que ele transmitiu e particularmente deste poema. Vamos ouvir este poema na interpretação do nosso companheiro de rádio, Américo Ribeiro. A viagem era obrigatória, mas não guardei os cuidados. É para hoje ou amanhã? Que importa? Maria, traz o uísque. Claro, e a pedrinha de gelo. E dá cá um abraço de 24 horas. Sem gelo. E a viagem? Não esqueci, mas o baú fica para depois. O machixe está roncando para as bandas do Paissandu e as mulatas vão gingando no parque do Anhangabaú. E estas circulações, que bem fazem a circulação do sangue. É tarde. Não esqueças a viagem. Eu sei, anotei em minha agenda, mas só embarco no trem noturno depois de reler o meu Edgar Allan Poe e lavar o poema que nasceu ontem pela madrugada sangrenta. Afinal, por que não transferem a viagem para o ano 2000? Sinceramente, não estou querendo deixar o Brasil. E o tempo foi passando. A viagem era obrigatória e não havia moratória. E o uísque ali, ao meu lado. Entre as risadas dos amigos e o sussurro das noites que ninguém conta, nem eu, nem os livros do meu reler e nem as paredes do meu viver. E o tempo passando. A viagem, já lhes disse e reafirmo, era obrigatória. Que o chefe do trem já tinha cópia do meu retrato carimbado na passagem. E a data era bem legível, com a seguinte anotação: intransferível. E embarquei no trem noturno sem tempo de me arrumar, trazendo nas mãos nada mais que os calos da máquina de escrever.
e atravessei o Vale das Sombras, que vós também conhecereis, que o retrato de vossas senhorias também já está carimbado e com data marcada. Que faço agora? Que faço agora nestes ares, se não enchi meu baú? Sim, senhores, estou quase nu e me sinto envergonhado. Se pudesse, vestir-me-ia com a cultura, com meus poemas, contos, romances, com o tempo que deixei vazar. Mas neste país, nada disso conta. E a roupa que aqui se usa é confeccionada com amor e a caridade, moedas raras na terra que não tive tempo de recolher para esta aventura, mais viver. Sim, senhores, estou quase nu e me sinto envergonhado. Se Deus quiser, voltarei para encher meu baú. Enquanto isso, que meus amigos na terra vão rezando por mim, para que a luz me aqueça nestas noites sem fim. Por enquanto, o meu muito obrigado, que o abraço virá depois, apertado e sincerado. Perguntas e respostas. As perguntas dirigidas a este programa devem ser feitas por escrito e remetidas à Rádio Mulher, Rua Granja Julieta 205, Travessa da Avenida Santo Amaro, São Paulo. O interessado deve assiná-la e mencionar o seu endereço. As perguntas por telefone devem ser feitas durante a semana, no horário comercial, pelos seguintes telefones: 269-4377, 269-4377 ou 269-6130, 269-6130. Todas as perguntas devem ser breves e precisas. Nome e endereço dos responsáveis precisam ser mencionados. A ouvinte Daisy C.S. Beva, da Rua Aparecida, Alto do Paris, São Paulo, faz as seguintes perguntas. Deus sendo bom, não será contraditório dizer que fez os espíritos simples e ignorantes e que através de provações e expiações é que os mesmos se elevam? Não há contradição nenhuma. Se os espíritos nasceram simples e ignorantes, é porque Deus deve começar as coisas do começo. Naturalmente, Deus não iria fazer com que os espíritos já aparecessem prontos, perfeitos, elevados, porque assim, como explica muito bem Allan Kardec, não haveria mérito nenhum de parte dos espíritos no seu desenvolvimento, na aquisição de suas virtudes e de seus conhecimentos. Por outro lado, deixando de lado esta explicação que fica um pouco no plano teológico ou metafísico da questão, vamos encarar o problema do ponto de vista mais lógico, mais imediato, mais racional, de acordo com a nossa maneira de raciocinar, quer dizer, a nossa maneira principalmente ao encarar problemas assim de desenvolvimento no plano em que nós vivemos. Tudo quanto Deus fez é perfeito em si mesmo, mas esta perfeição está na natureza própria da coisa que foi por ele criada. Quando Deus criou o homem, portanto, o homem nasceu perfeito em potência. Quer dizer, dentro dele, da sua estrutura psíquica, do seu ser, ele possuía todas as virtualidades, ou seja, todos os poderes que iriam se desenvolver mais tarde. Mas o desenvolvimento destes poderes teria de ser feito pelo próprio homem, para que ele realmente possa dispor destes poderes. Porque se nós quisermos transferir a uma criatura poderes que ela não conquistou, entregar-lhes estes poderes através das suas faculdades, para que ela os exerça, nós poderemos levar esta criatura a cometer muitos enganos, porque lhe falta, naturalmente, o conhecimento, a experiência necessária para a utilização desses poderes que foram conquistados independentemente dela. Cada um, por exemplo, que quer exercer uma determinada profissão, que quer aprender mais simplesmente a guiar um automóvel, tem de passar pela experiência da aprendizagem, tem de aprender como guiar, mas toda pessoa traz em si as faculdades necessárias para exercer essa função. Uma vez realizado o aprendizado, adquirida a experiência necessária, esta pessoa pode se tornar muito melhor,
motorista, muito melhor chofer do que o seu próprio professor no aprendizado a que ela se submeteu. Assim, Deus nos proporciona as oportunidades de desenvolvermos todas as potencialidades que trazemos dentro de nós. Mas o esforço de desenvolvimento tem de ser nosso, para que nós tenhamos a possibilidade de utilizar as nossas potencialidades, as nossas forças, os nossos poderes com inteligência e com sabedoria. Amai-vos uns aos outros, assim disse Jesus. Infelizmente, esta mensagem não foi entendida pelo povo. Será esta uma das causas do sofrimento da humanidade? Sim, não é? Sim, não é? Sim, não é?